Fique por dentro. Entrevista. Hoje a entrevista é com o biólogo e membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza, o Mauro Pichorin, ele que vai conversar com a gente sobre a caatinga. Tudo bom, Mauro? Seja bem-vindo. Tudo bem, bom dia a todos. Agradeço aí o convite ainda para participar do programa de vocês. Nós que agradecemos, Mauro, o senhor ter aceito aqui o nosso convite, estar com a gente hoje para falar sobre a caatinga. E eu queria que você contasse para nós, temos ouvintes que são lá da região, mas temos ouvintes de todo o Brasil. E alguns que nunca nem colocaram os pés lá. E eu queria que você apresentasse um pouquinho das características da caatinga, porque ela é tão diferente dos outros biomas do nosso país e do mundo. Não há nenhum caatinga em nenhum outro local também, né? Conta para a gente as principais características, tanto assim de fauna quanto de flora. Pois bem, a caatinga é um ambiente, como se falou, né, exclusivo aí no Brasil, e embora a gente tenha, obviamente, outros tipos de ambientes, assim, florestas secas, né, no mundo, mas dentro da América do Sul é a maior região, né, de florestas secas, né, sazonalmente secas, que a gente encontra. E por esse motivo, por ser único, né, também existindo somente na região do Nordeste, né, pegando um pouco de Minas Gerais, também no Sudeste, a gente tem essa exclusividade do bioma. Então, se nós não cuidarmos, né, se os brasileiros não cuidar dela, ninguém mais vai cuidar. Então, esse conjunto tanto de flora como de fauna, né, de flora a gente tem em torno de 1.200 espécies, né, de plantas, e de fauna, a gente, por exemplo, só de aves, a gente tem 510 espécies de aves, né, que é o grupo mais diverso aí dentro da caatinga. A tendência é essas espécies aí desaparecerem ou pelo menos diminuírem muito, né, a sua área de distribuição. Então, assim, é bastante especial também no sentido de que muitas pessoas também dependem da caatinga, né, dependem dos produtos que vêm da caatinga, né, como o uso, né, dos recursos que estão dentro desse bioma. E a manutenção dela também garante vamos supor assim, a oferta de recursos para a população, né, como água, como um solo mais conservado e outras coisas, ok? Sim, Mauro. E em que região exatamente ela está aqui no Brasil? Que áreas, né, que ela abrange? E depois quando você... Pode continuar. Certo, pode falar. Não, é quanto à questão, né, do sustento mesmo das pessoas que são moradores ali da região. Normalmente, como é que fica prejudicada essa economia, que tantas vezes a economia familiar também, né? Exatamente. Boa parte dos agricultores que a gente tem dentro da caatinga é agricultura familiar, né? Então, depende dos recursos, basicamente. E essa agricultura, ela funciona muito em função também dos ciclos, né, naturais que tem de seca e chuva. Então tem a época certa para você plantar, para colher, aquela esperança de que venha um ano bom de chuva. Então todo agricultor aí do Nordeste, do interior do Nordeste, sabe muito bem essa dependência. E claro que a conservação dessas áreas, ela contribui para que o impacto de secas mais severas não seja tão marcante, né? Não seja tão impactante. A gente tem a caatinga, como já falei, que se perguntou também em que áreas, né? Nós temos em todo o Nordeste brasileiro, mas a caatinga também desce um pouquinho ao sul, pegando uma porção ali de Minas Gerais, né? No norte de Minas. Então, na região que é chamada, na região sudeste do Brasil. Então, pega todos os estados do Nordeste, mais Minas, dá em torno de 850 mil quilômetros quadrados, e é aproximadamente 10% do Brasil, aí, sabe, um pouquinho em torno disso, de 10% do Brasil. Então, é uma área muito grande, né? Se eu não me engano, as últimas estimativas que eu tenho é que vive mais ou menos uns 60 milhões de pessoas nessa área, então é muita gente também, certo? Então, bastante gente em contato.
E tem toda uma parte cultural também, né? Toda aquela parte da vida no sertão, né? Aquela parte cultural ligada à região de Caatinga também, que é Sim. importantíssima, né? A E preservação do conhecimento e da cultura local. é verdade, quando você fala da cultura, a gente percebe também, né, moradores que enfrentam essas intempéries, né? E como tantas vezes eles veem quase tudo morrer e daquilo renascer e já faz parte da vida esse ciclo, né? E a gente falava sobre até a força que esse povo tem, né? Porque tantas vezes vive Exato. momentos de miséria, como você falava dos ciclos, né, da Uhum. Caatinga, para depois até saber como proceder quando há abundância em alguns momentos, né? Mas como preservar aquilo para que dure durante um tempo. Então, o que você acha também importante, Mauro, até em termos de cultura, a gente conhecer um pouco da Caatinga, porque, de certa forma, eu vejo que é um dos biomas que acho que tem mais preconceito, né? Ou falta de conhecimento mesmo da população, da própria população brasileira, né? O nosso único bioma, mas a gente Exato. desconhece, né? Então, o que você acha importante ressaltar para que a gente saiba mais? E até a questão de investimentos, de turismo. Por Uhum. exemplo, lá fica também a Serra da Capivara, lá no Piauí, que está ali numa região Isso, de Caatinga, e a gente vê que falta infraestrutura até para os sítios arqueológicos. exato. É. A grande questão é que, assim, como você até mencionou, assim, um pouco de preconceito, né, com o bioma, se você for olhar até na parte ambiental, os ambientalistas, assim, até vamos supor, os órgãos ambientais, de uma forma geral, historicamente tem negligenciado a Caatinga, certo? O estudo da Caatinga. Tanto é que a gente é um dos biomas que tem a menor proporção de áreas protegidas, né, das unidades de conservação. Você mencionou a Serra da Capivara, é uma unidade de conservação, tá? É um parque nacional. Mas a gente, são poucos que existem. A gente não tem nem 2% da Caatinga com áreas de conservação de proteção integral, né, que são as que efetivamente protegem mais esse tipo de bioma. Então, assim, historicamente, a gente tem essa negligência no bioma e em função, principalmente, porque as pessoas acham que é um bioma seco, pobre em biodiversidade, pobre em variedade, né, de plantas ou de animais, mas que toda vez que se tem um estudo mais prolongado, a gente acaba comprovando justamente o contrário, que a Caatinga é um bioma rico, ela é a área, como já falei, a floresta seca mais rica, mais biodiversa do mundo. Nós temos outras florestas secas, como já comentei, por exemplo, na África ou então na Austrália, Sim. mas lá a quantidade de espécies que tem, por exemplo, por hectare, é menor do que a gente tem na Caatinga. Quer dizer, a Caatinga é um dos biomas mais biodiversos que existem, biomas secos, né, biodiversos que existem no mundo. Mas a gente, como dentro do Brasil, a gente tem biomas como a Mata Atlântica, a Amazônia, que tem, assim, um apelo maior, porque tem uma biodiversidade maior, a gente esquece de dar valor para a biodiversidade da Caatinga, sendo que ela é particular. Então não adianta para o Brasil, né? Nós precisamos de medidas integradas entre os Sim. biomas, né? Não adianta a gente só preservar a Amazônia ou só tiver ações de conservação para a Mata Atlântica e esquecer um bioma super importante como é a Caatinga, né? Que é onde a gente tem espécies únicas, né? E também pessoas que dependem, né, dos recursos de lá e dos serviços ambientais que a biodiversidade fornece. Com certeza. E até porque todas esses biomas estão interligados, né? Então não faz até o menor sentido cuidar de um, às vezes pela conscientização maior da população, Exato, e aí não cuidar de outro, sabendo que a longo prazo você não está cuidando de todos de maneira geral, né? Porque não cuidar de um exatamente. é ali quebrar um ciclo. Agora eu queria que você falasse pra gente também sobre a questão, você citou das aves, né, que é uma diversidade muito grande.
essa perda que nós já tivemos, a gente estava mostrando alguns dados que em cerca de 6 anos, mais ou menos 1,5 milhão de estádios de futebol foram desmatados, né, da região, que acaba comprometendo a fauna e a flora. E o que já deu para catalogar um pouco na questão de perdas, talvez, acho que de espécies que a gente talvez não vai conhecer, né? Talvez só dê para ter noção delas e que talvez não existam mais. O que se tem de registro quanto a isso? Exato. A gente tem tido, assim, essa exploração excessiva, né, da caatinga, né, o corte de madeira, principalmente porque a matriz energética no interior, ela é basicamente com base em lenha, certo? Então, tanto as casas quanto boa parte da parte industrial também acaba usando lenha. Então, existe uma pressão muito grande sobre... Isso era uma coisa que a gente precisava atacar, né, diretamente, um problema sério que a gente tem na região de Caatinga. E também problemas que é o sobrepastoreio, né, o excesso de gado ou o excesso de cabras numa área que não tem suporte para aquela quantidade, certo? Então, a tendência é iniciar um processo de desertificação, certo? Então, a área vai ficando cada vez mais pobre. Agora, particularmente assim, com relação à extinção de espécies, a gente já tem dados assim, de desaparecimento de espécies de algumas áreas. Por exemplo, o pintafigo do Nordeste, que é uma espécie que era muito típica e comum, né? Antigamente, a gente conversando com pessoas, os mais idosos, né, aí do interior, eles sempre falam que havia muito, né? E agora cada vez menos ou praticamente inexistente em muitas áreas, principalmente aqui no Rio Grande do Norte, a gente não tem encontrado mais. Algumas outras espécies, como a avoante também, né, ou a ribaçã, tem diminuído gradativamente. Por exemplo, na Bahia a gente tinha a ararinha azul, que já é extinta na natureza, não existe mais. Então, nós temos alguns exemplos assim, de desaparecimentos locais ou até de extinção na natureza, né, de algumas espécies. Quais as causas? Principalmente, claro, tem toda a influência do desmatamento, mas a gente tem visto também muito problema com a questão do comércio ilegal. Então, é importante tocar nesse assunto porque tem muita gente ainda que tem aquela insistência de capturar aves na natureza para colocar em gaiola ou então para vender para o público em geral. E isso causa um impacto muito grande nas populações de aves da região, porque elas não conseguem repor, né, aqueles indivíduos que estão sendo tirados na natureza, e há uma gradativa extinção, né, desaparecimento dessas espécies. Então, assim, aproveitando aí a oportunidade, eu faço um apelo para que as pessoas, quem está ouvindo a gente, né, não comprem animais silvestres ilegais, certo? Existem alguns criadouros que estão legalizados, eles têm registro, né, em órgãos ambientais, né, e eles podem vender, mas tudo tem que ser certificado. Você não pode comprar animais, por exemplo, em feiras livres, certo? Onde você vai encontrar animais que foram capturados na natureza, mas de forma ilegal. Isso causa um impacto tremendo nas populações de qualquer animal na natureza. Perfeito, Mauro. Muito importante que você tenha feito esse alerta, porque é isso, né? Quando há o conhecimento, há a conscientização e há como saber, né? Como proceder. E até nessa própria questão de a gente conhecer, até para saber o que não fazer, por exemplo, a compra de animais ilegais, eu vejo que quando a gente conhece determinada região, até por meio dos livros de história, né? Ou livros de biologia, quando você vê, por exemplo, na história que falava sobre o Império Romano, as pessoas ficam com vontade de visitar a região, ou então conhecer da Grécia por conta dos filósofos. Como que você acha que a gente pode começar a conhecer, talvez mesmo através de livros, ou então dessa entrevista, que gere a vontade, que desperte o desejo de conhecer a região, de promover também o turismo ali pelas áreas? Até que você indicaria em termos de passeio pra gente fazer? Talvez, olha, né, nessas minhas próximas férias eu vou pra Caatinga, eu vou ver de perto esses animais, eu vou conhecer um pouco da realidade do povo, eu vou entender mais sobre a economia, sobre como vive essa gente, até para quando voltar, seja para São Paulo ou para outra região, usar de modo mais consciente a água. Exatamente.
A gente tem várias áreas. Uma coisa também curiosa dentro da caatinga é que a caatinga não é igual em toda a sua extensão. Ela, na verdade, é um conjunto de formações vegetais, né, de formações florísticas, que varia ao longo da sua região. Então, por exemplo, tem alguns lugares que está dentro da caatinga, obviamente, é a caatinga, mas é muito diferente de outros lugares, certo? Que ele varia bastante nessa formação. Então, como exemplo, eu podia sugerir vocês, se tiverem interesse, visitar a Chapada Diamantina, certo? Na Bahia. É uma caatinga diferente. É um lugar super bonito, certo? Tem várias localidades interessantes de conhecer. Tem cachoeiras, tem rios, tem campo rupestre, certo? Tem áreas para caminhadas, né? Então é bastante bonito, né? A paisagem é muito bonita. Agora tem outras áreas que poderia também, que já é um outro tipo de caatinga, por exemplo, é a região lá da Serra da Capivara, como você falou, ou então o Parque Nacional da Serra das Confusões, que fica no sul do Piauí, também já é diferente. Aí se você vai para o Ceará, também lá vale muito a pena conhecer, porque são áreas gigantes, né? Essa área do Piauí, que eu acabei de falar, são áreas muito bonitas, uma extensão enorme, né? Os parques são muito grandes ali. Agora, se você vai para o Ceará, por exemplo, no sul do Ceará tem a Chapada do Araripe, que é uma transição, certo? Tem alguma influência de cerrado, mas continua sendo caatinga, né? O bioma caatinga. Então tem muita variação ali, também valeria a pena Crato, né? Visitar essas áreas. E aqui mais para cima, a região do Rio Grande do Norte, a gente já tem uma caatinga que é chamada do Seridó, né? É uma caatinga que ela é mais baixa, tem muitas áreas mais abertas e é bastante particular, porque é bastante diferente de outros lugares. Em umas regiões, por exemplo, no norte do estado aqui, ela chega até o mar. Então é uma condição bastante curiosa, né? A caatinga está na beira da praia, certo? Então ela é uma condição diferenciada. Então a costa norte aqui do Rio Grande do Norte também seria algo interessante de conhecer também como formação aí de caatinga diferenciada. Olha, Mauro, eu Ok? Acho adorei que a seriam nossa. essas assim as dicas principais, né? Sim, eu adorei essa nossa entrevista, adorei o seu conhecimento pelo assunto, que dá para perceber que você entende e gosta muito daquilo com que você lida, né? O Mauro Pichorin, ele é Certo. membro da rede de especialistas em conservação da natureza, falando para a gente hoje sobre a caatinga. Se você quiser fazer alguma consideração final, aqui o espaço é seu. Não, meu conselho é se informe mais sobre a caatinga, quem ainda não conhece, e que visite as regiões também, como você falou, porque a grande verdade é que quando a gente conhece melhor um lugar, quando a gente conhece melhor uma região, a gente passa a perceber, né, a necessidade que a gente tem de conservar essa região. Então não dá para pensar em conservação, em proteção ambiental, se a gente não conhece o local. Então, a partir do momento que a população conhece mais, vê o valor que tem, né? Conhece o valor que tem e também observa os problemas que existem e as necessidades de mudanças, né, de uso desse ecossistema, desse bioma, a gente a gente consegue atingir mais fácil os objetivos aí de conservação. E é Ótimo. mais ou menos essa a ideia final. Muito obrigada, Mauro. Mauro Pichorin é biólogo, membro da rede de especialistas em conservação da natureza, conversou com a gente nessa manhã, nos deu uma aula, né? Mais do que de biologia, mas também de história, de conscientização. E a gente agradece muito e deixa o espaço aberto para você voltar com a gente, Mauro, em outros momentos de Ok, entrevista. ok, Obrigada e um ótimo agradeço. dia. Bom fim de semana e bom Bom feriado dia, também. bom dia, bom dia, bom dia.